Fala, cambada. Um inscrito ele mandou uma confissão que parece uma speedrun de pecado. E eu vou destrinchar com a grosseria aqui que eu gosto de fazer nos vídeos, né? Pois é. Ele começa assim: me perdoe, padre é entidade. Pô, padre, cara, não podia bruxo é entidade, sacerdote, tranca-rua, não. Eu ia me chamar logo de padre, cara. Os padres, eles têm algumas práticas assim que são completamente horripilantes, né? Envolvendo seres humanos de baixa estatura e geralmente do sexo masculino, por alguma razão, né? Os padres eles têm que ser virgens, mas de trás provavelmente não conta, eu imagino, né? Ele começa aqui dizendo: me perdoe, padre e entidade, pois eu pequei. O cara já começa pedindo perdão pra mim, como se eu fosse um padre. Vem fazer a confissão. Sacanagem, né? Mas eu vou ouvir a confissão. Fui batizado no catolicismo, cultuei a imagem em escultura dos santos. Criado na fé, rezou para os santos, seguiu o ritual, fez o que a família mandou e o que a tradição exigiu. Nada de anormal até aqui. E aí ele continua: por Cope, orei para outros deuses. Quando li o I Ching, adorei o oráculo natural da existência, o fluxo, a sombra e a luz do tal. Aí a coisa muda. Ele não ficou só no catolicismo, ele foi atrás de outras paradas. Buscou resposta em outros lugares. O I Ching, o Tao, a filosofia oriental não é pecado, é busca, busca por conhecimento. Isso não é pecado, não está escrito na Bíblia que estudar é pecado. Mas, na visão católica, isso é desvio da fé. Então nota-se aqui que isso é uma visão de senso comum. Mas se você for ler a Bíblia, eu tenho em casa tanto a Bíblia evangélica quanto a Bíblia católica. Eu sou um indivíduo que estuda. Eu estudo diversas religiões e mitologias. Então, você vai ver, não está escrito em nenhuma das Bíblias que buscar conhecimento é pecado. Está escrito assim: não te guies segundo o teu próprio entendimento. Isso pode ser interpretado de várias formas. E a forma que eu interpreto é o seguinte: pense duas vezes antes de fazer alguma coisa que você está pensando em fazer. Porque o entendimento é enganoso. O entendimento, na maioria das vezes, ele vem de uma emoção. Portanto, não é um entendimento racional. E na Bíblia também diz assim: enganoso é o coração engana o entendimento. Por isso, se diz não seguir pelo seu próprio entendimento. Não quer dizer que você não pode estudar e pensar, quer dizer para você tomar cuidado com o seu emocional afetando o seu raciocínio. Entendeu? Mas parece que os próprios padres, os católicos, os evangélicos não sabem estudar, né? Essa pequena aula que eu dei aqui para vocês a respeito desse negócio de Bíblia, dessas passagens, a maioria dos evangélicos não ia saber fazer. Os católicos também, né? Mas um inscrito aqui ele diz assim: tomei o nome de Deus em vão. E quem nunca? Todo mundo já falou meu Deus em vão. Adiantou o que falar meu Deus? Falou em vão. E tá, e a boca da pessoa caiu? A mandíbula dela caiu? A língua dela caiu? Não. Então por que que diz não tomarás o nome de Deus em vão? Acontece o quê? Não acontece porra nenhuma, cara. Se isso fosse pecado mortal, tu já tava morto. E aí, o inscrito também disse assim: contra a castidade, enganei uma namoradinha da igreja para tirar-lhe a virgindade, traí e larguei. Agora a coisa pesa. Ele usou a confiança de uma moça da igreja, que ser da igreja não quer dizer nada, né? De repente ela era safada também. Alta probabilidade considerando as estatísticas. Mas vamos fingir que ela era inocente, né? Ele usou a confiança de uma moça da igreja, tirou a virgindade dela, traiu e abandonou. Tirou a suposta virgindade. Não foi um erro, foi uma mancada calculada, né? Porque o cara planejou. Ninguém come a mulher sem querer. O cara só tinha desejo nela, foi lá, jogou leite dentro. Ou não, né? Ou jogou fora, mas foda-se, jogou no ralo. Enfim, ele ordenhou lá e simplesmente o tesão passou, ele largou a garota, em vez de simplesmente mantê-la por perto para tentar comer de novo. Não sei, né? Parece uma pessoa muito imediatista, age conforme a emoção que está sentindo no momento. Meu companheiro inscrito, a cada patrocínio seu eu identifico mais como essa personalidade. Você tem uma personalidade impulsiva.
Pode não ser ao extremo, mas é impossível. Me parece de um nível moderado a alto. Só que é claro que você mesmo não vai perceber. Porém, isso é coerente com o padrão de vida que você leva de não ter tempo nem pra cagar. É muita pressão em cima de você, então é óbvio que você vai ser condicionado pela pressão a agir de maneira imediatista baseado naquilo que você está sentindo. Por isso que você não calculou de tentar comer a garota mais vezes. Você só jogou fora essa oportunidade. Porque, na verdade, quando o ato acabou, a vontade vai embora. Todo homem sabe disso, né? Você tá com vontade de comer uma mulher, o que que você faz? Bate uma antes. Por quê? Se a vontade passar, tu sabe que tu só queria pegar. Se não passar, tu tá apaixonado. Aí você foi, conseguiu o que queria, e ao invés de pensar, depois eu vou querer de novo, tu sabe que vai querer. Homem não consegue passar 3 dias sem gozar. Você simplesmente se dominou pela sensação de não estou mais satisfeito. E largou ela. Foi logo atrás de outro, para preencher o vazio. E agora o nosso inscrito ele diz assim: cometi um triple kill, cobicei os bens do próximo, desonrar pai e mãe. Um dia, para ter algo que eu queria, roubei meus próprios pais e não me arrependo. Triple kill, provavelmente 3 pecados capitais de uma vez. Cobiçou, roubou, desonrou e pior, roubou dos próprios pais e não sente remorso. Mas não é tão pior assim, sabe por quê? Na Bíblia está escrito assim: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra. Porém, logo em seguida está escrito assim: e aos pais não provoquem a ira de seus filhos. Vão lá na Bíblia, procurem aí no Google, a Bíblia Online, esse negócio sobre honrar pai e mãe onde está escrito, e leiam o que está seguinte. Vocês vão ver, está escrito lá que os pais, eles também não devem provocar a ira dos filhos. De maneira alguma. Porque provocar a ira não quer dizer só ser grosseiro. Pode ser a maneira com que você tá achando que tá criando teu filho de maneira decente, mas não tá. E ele vai acabar provocando a ira nele de uma forma ou de outra. Não de uma maneira direta, mas talvez como um efeito colateral. Então, aqui a gente vê desonrar pai e mãe. Se você é um cara católico, evangélico, bom, tu vai sentir culpa por isso. Vai sentir culpa também pelo roubo. Talvez você seja cleptomaníaco, mas acho que não. E até onde eu me lembro, na Bíblia está escrito para você não cobiçar a mulher do próximo, não os bens do próximo. Cobiçar os bens do próximo é normal, cara. Isso é normal. Você acha que compra e venda é o quê? Quando tu vê um celular foda na vitrine, aí tu quer comprar aquele celular. Você acha que aquele celular não tem dono? É da loja, é do gerente, é do dono da loja. Você tá cobiçando alguma coisa dos outros, só que você tá planejando comprar com dinheiro, mas você tá cobiçando. A gente cobiça o tempo inteiro. É por isso que eu não gosto do cristianismo, é a religião do não podismo. Não pode porra nenhuma. Não pode fazer aquilo que você já faz naturalmente, sem ter controle. Ah, como é que eu faço pra ter controle? Você não tem, cara, a natureza é assim. E outra, honrarás a teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Prestem bem atenção nisso. Essa passagem ela parte do princípio de que, se você tem pai e mãe sábios, com inteligência emocional, com inteligência psicológica, eles vão criar você bem e vão te dar bons conselhos. Portanto, partindo desse princípio, se você honrar o que eles estão dizendo, honrar o conselho deles, você vai ter uma vida farta e uma vida longa, porque eles vão ter te criado para ter uma vida longa, te ensinado coisas, te ensinado princípios, valores que te permitiriam ter uma boa vida. Esse mandamento, digamos assim, de honrar pai e mãe, ele só é válido quando seu pai e sua mãe são exemplos. Quando não são exemplos, você não precisa cumprir, porque senão você vai estar caminhando para a mesma perdição que eles. Tanto que a minha mãe e a minha avó são exatamente iguais. A minha mãe, ela honrou a mãe dela. E o que aconteceu? Se tornou uma megera que tentou me matar, que falou na minha cara que me botou pra morar na rua porque
Eu não faço dinheiro e o meu irmão faz, por isso ele podia ficar lá. Tal mãe, tal filha. Por quê? Porque honrou, só que a mãe estava no caminho errado. Então, ao invés de ficar se preocupando com esse mandamento, você tem que primeiro pensar: seus pais são exemplos? Seus pais te dão e te deram uma boa criação? Eles se esforçaram? São narcisistas? Ligam pra você de verdade? São família de verdade? Te ajudaram quando você estava no fundo do poço? Já te ameaçaram de te expulsar? Entendeu? São várias coisas que você tem que pensar pra ver se eles merecem ser honrados. Porque se eles não merecerem e você honrar mesmo assim, a consequência vai vir sobre você. Porque na Bíblia está escrito assim: ensina ao teu filho o caminho no qual ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabe por quê? Porque a neuroplasticidade, que é a capacidade de aprender coisas e assimilar coisas, ela está no seu ápice durante a infância. Então tudo que você aprende durante a infância fica guardado no seu subconsciente para sempre, inclusive traumas. Então, se o seu pai e sua mãe te ensinam o caminho que você deve andar, mas te ensinam um caminho merda, essa merda vai estar no seu subconsciente, sempre fazendo você repetir os mesmos ciclos. E é essa porra que acontece comigo e que eu tô tentando romper com essa merda. E o fato do meu avô ele ter me dado um ultimato parece ter trazido de volta a minha personalidade de 2023. Agora pensa, se você tem um pai e mãe que eles vão te orientar num bom caminho, ainda quando você for velho, você não vai perder a astúcia que eles te ensinaram, não vai perder a inteligência emocional que eles te ensinaram, não vai perder a inteligência financeira, a capacidade de lidar com a vida, tudo aquilo que um pai deveria passar para um filho, que uma mãe deveria passar para um filho. Se realmente eles passarem, esse filho ainda quando for velho, vai ter aquilo no subconsciente dele governando a maneira como ele conduz a vida. Da mesma forma, acontece quando os pais ensinam um caminho merda para a pessoa. A pessoa, se ela não fizer terapia, não se tratar, ela vai seguir o mesmo caminho de merda do que os pais, ou pior. E o inscrito ainda diz assim: fiz falso testemunho para tirar cocô da namorada de um grande amigo meu e consegui. Ou seja, o cara é talarico. Traduzindo, mentiu para roubar a namorada de um amigo. Bom, o cara era teu amigo, mas você não era amigo dele, né? E ainda se gaba de ter conseguido. Cara, isso não é pecado, isso é filha da putice. Quer dizer, é pecado sim, porque tu cobiçou a namorada do próximo, né? E aí ele ainda diz assim: trabalho 13 horas por dia, não guardo o sábado e o domingo. Cara, mas crente nenhum hoje em dia guarda o sábado. Nenhum. Porque, porra, tu é CLT, tu vai chegar pro patrão: ah não, eu sou cristão, na Bíblia diz que tem que guardar o sábado. Foda-se, o sábado também dá lucro. O lucro vem acima da palavra. É assim que funciona o mundo. Ah, mas na Bíblia tá escrito. Tá, mas na Bíblia do capitalismo tá escrito que é diferente, então você vai ter que trabalhar assim mesmo. Não existe esse negócio de guardar o sábado, cara. As pessoas só seguem os mandamentos do cristianismo conforme a conveniência. Porque, por exemplo, a Bíblia não diz nada a respeito de fumar cigarro ser pecado. Se você é cristão e fuma cigarro, todo mundo vai dizer que você está em pecado. Mas por que se a Bíblia diz que a Bíblia não fala nada sobre isso? Aí eles dizem: não, porque o corpo, a Bíblia está escrito que o corpo é o templo do Espírito Santo, então você está sujando ele, está fazendo mal a ele. Aí, o pastor, quando ele falou isso para mim, eu perguntei para ele: tá, mas e ser obeso? Tem um monte de membro obeso na igreja que eu tô vendo e ninguém fala para eles que eles estão em pecado. E o pastor teve que me responder? Não teve. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que a Bíblia considera pecado ou não pecado é baseado em senso comum. Antigamente, cigarro era considerado luxo. Dentistas eram pagos para recomendar cigarro, sendo que hoje tem gente que nem dente tem de tanto que fumou. Isso é verdade, tá? Cigarro causa perda dentária. Antigamente, quando o cigarro era luxo, médicos recomendavam cigarro. Pesquisem sobre isso que vocês vão achar. Tudo financiado, claro. Mas depois que mudou as leis, né, foi obrigado a dizer no rótulo, na embalagem, que dá doença, que não sei o quê. Aí passou a ser um negócio que de luxuoso foi para lixuoso. Passou a ser uma coisa de coitado.
Então, como o cigarro hoje é uma coisa reprovável ao invés de luxo, é claro que a igreja vai dizer que, peraí, não, isso aqui é reprovável, nós que somos cristãos, está escrito na Bíblia que nós temos que aparecer irreprováveis diante do Senhor. Está escrito isso lá, tá? Procurem. O Entidade do Fim sabe muito, o mestre Entidade sabe muito de Bíblia, porque eu já li ela até de trás pra frente, fora que meu pai era pastor. Eu cito tudo aqui sobre Bíblia e isso não tá nem no roteiro do vídeo. Porra, fui me gabar e esqueci o argumento, tá bom, né? Então, vamos continuar aqui pela parte do roteiro, mas o argumento é ser foda, cara. Ele ia falar um negócio ali que, puta que pariu. Mas talvez quem for bom entendedor já vai entender. Mas o nosso companheiro aqui, ele trabalha que nem um condenado e não tem um dia de sossego. Isso é mais sofrimento do que pecado, cara. Só que pro cristão parece que sofrer também é pecado, né? Porque supostamente é falta de fé. E aí o nosso inscrito, ele fala de um papo reto agora. Só não matei, mas fiz vasectomia, que é um pecado. Meu irmão, aonde que na Bíblia tá escrito que fazer vasectomia é pecado, sendo que naquela época nem existia vasectomia? Por que isso é um pecado? Por que se masturbar também é pecado, se na Bíblia também não tá escrito que é pecado? Pecado é uma coisa que é com o senso comum, cara. Se o senso comum reprova, a igreja também reprova para não ser mal vista, porque a igreja precisa converter pessoas, cada vez mais pessoas. Eles se disfarçam através do propósito de ganhar almas para Jesus Cristo, mas na verdade eles estão juntando caixa, juntando membros que vão ser ofertantes, que vão ser dizimistas, porque você não dar o dízimo é considerado um pecado, sendo que o dízimo naquela época eram mantimentos para a casa do Senhor e para os pobres. Não era dinheiro. Vocês acham mesmo que igrejas não são usadas para lavar dinheiro? Porra, puta que pariu, né, cara? Tá faltando estudar um pouquinho de geopolítica para ver como é que funciona o mundo de verdade. Mas o nosso companheiro aqui, ele não matou, não cometeu nenhum pecado, fez uma vasectomia, não matou ninguém, a criatura não tinha nem nascido ainda. Primeiro porque o ser humano, na verdade, ele não é espermatozoide puro. Ele só passa a ser um ser humano, digamos assim, quando ele se junta com um óvulo. Então, tu matou meio ser humano, meio humano, do gênero masculino. Na base dos milhões aí, né? Foram tudo pro ralo. Enfim, tu cortou tua capacidade de gerar vida. Na visão da igreja, na visão do senso comum que a igreja adotou, é pecado. Na visão do inscrito, talvez seja só uma escolha. E eu tô desse lado aí, porque esse lance de pecado pra mim não cola não. Tudo é questão de conveniência pra igreja. Conveniência que no final é por dinheiro. Ah, fumar é elegante, então o crente pode fumar. Não te deitarás homem com homem e mulher com mulher. Então ser gay é pecado. Só que quando começou esse negócio de militância LGBT, algumas igrejas começaram a realizar casamentos gays. Ué, mas não era pecado? Ah, não, mas veja bem que não sei o que. Então eles sempre vão distorcer pra poder dizer o que é pecado e o que não é. Meu companheiro que patrocinou o vídeo, o que eu tenho pra dizer a você através dessa análise toda? Não existe porra de pecado. Pecado é o que a sociedade condena. Quando a sociedade parar de condenar e começar a achar uma coisa boa, a igreja vai dizer que é bom. É assim que funciona. Então, não fica pensando que você pecou. Porra, é aquele negócio. Eu não acredito em pecado, então eu não acredito em inferno. Tem uma piada que diz assim: se com um mero pecadinho eu vou pro inferno, então por que eu não vou logo de tapete vermelho? Vou cometer logo um pecadão. Entendeu? É por aí, meu camarada. Eu espero que você tenha ficado satisfeito aí com a análise que eu fiz dessa vez, tá? Fiz os dois patrocínios de uma vez. Se quiser patrocinar mais um, fica à vontade, que hoje eu tô energético. Isso vale para as demais pessoas aí, tá? Eu tô energético, eu não usei droga nenhuma, não cheirei pó, não fumei a erva, não fiz nada. Simplesmente o ultimato que meu avô me deu me deixou na minha melhor personalidade. Então, bom, peçam qualquer vídeo a partir de R$ 15 e sejam breves, tá? Sejam rápidos aqueles que quiserem nesse mesmo espírito, porque eu já faço logo hoje mesmo. E é isso aí, minha gente. Até mais. Esse é o final do roteiro. Eu não vou otimizar esse áudio aqui não, porque vai ser uma coisa bem breve mesmo. Bom, o inscrito ele disse assim:
eu nunca me mataria porque eu sou egocêntrico. Essa é a melhor parte. Ele não se mata porque ele se ama demais. Egocêntrico, narcisista, orgulhoso, mas honesto. Honesto não no sentido de eu não vou matar, não vou roubar. Ele é honesto consigo mesmo. O cara tem auto-honestidade. E isso, meu amigo, isso aqui, no meu canal onde prega-se o antiderrotismo, isso é uma virtude. Aqui no meu povo, tem muito infiltrado também, né? Mas aqui, aqueles que de fato são meu povo, podem tomar isso como virtude e se sentirem orgulhosos. Você pode ser o que você for. Ah, nossa, eu sou mitomaníaco. Eu, por exemplo, eu sou mitomaníaco. O que é mitomaníaco, entidade? É um indivíduo que ele tem compulsão por contar mentiras. Só que eu consigo controlar isso. E se eu estiver mentindo? Ai, ai, a mente vai de quem confia, não é mesmo? Mas eu tô falando a verdade, vocês acreditem ou não. Apesar de eu ser mitomaníaco, dessa vez eu tô falando a verdade. Desde quando eu confessei a mitomania, mais ou menos alguns meses atrás, eu nunca mais eu contei uma mentira no canal. Exatamente para poder cortar esse impulso que uma hora é aquilo, né? Mentira tem perna curta, uma hora se tropeça. Mas eu fui honesto comigo mesmo. Eu entendi que eu sou mitomaníaco, eu vi que isso poderia me trazer mal, e daí simplesmente eu tomei uma atitude a respeito disso. Então a auto-honestidade, ela te dá a capacidade de mudar coisas que são cruciais para você parar de se fuder. Por isso aqui no meu povo, a auto-honestidade é considerada uma virtude.